Ok, queridos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e também à playlist Heróis da Fé. Nós estamos falando sobre o grande evangelista, o grande ministro do Evangelho. Falamos de duas partes e agora estamos encerrando com as últimas páginas que narram a biografia desse grande ministro do Evangelho, um grande reformador, na realidade o fundador da grande reforma. E para encerrar, nós continuamos a leitura da obra de Orlando Boy, que diz o seguinte: como todos sabem, a fortaleza de Lutero e da reforma foi a Bíblia. Escreveu de Wartburg para o seu povo em Wittenberg. Jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia. Comparada aos outros livros, é como o sol em contraste com todas as demais luzes. Não vos deixeis levar a abandoná-la sob qualquer pretexto da parte deles. Se vos afastardes dela por um momento, tudo estará perdido. Podem levar-vos para onde quer que desejem. Se permanecerdes com as Escrituras, sereis vitoriosos. Depois de abandonar o hábito de monge, Lutero resolveu deixar por completo a vida monástica, casando-se com Catarina van Bora, freira que também saíra do claustro por ver que tal vida é contra a vontade de Deus. O vulto de Lutero sentado ao lume, com a esposa e seus 6 filhos que amavam ternamente, inspira os homens mais que o grande herói ao apresentar-se perante o legado em Augsburgo. Nos cultos domésticos, a família rodeava um harmônio com o qual louvavam a Deus juntos. O reformador lia o livro que traduzira para o povo e depois louvavam a Deus e oravam até sentirem a presença divina entre eles. Havia entre Lutero e sua esposa profundo amor de um para com o outro. São de Lutero estas palavras: sou rico, Deus me deu minha freira e 3 filhos. Não me importo das dádivas. Catarina paga tudo. Catarina van Bora era estimada por todos. Alguns, de fato, censuravam-na porque era demasiado econômica. Mas que teria acontecido a Martinho Lutero e a família se ela tivesse feito como ele? Dizia-se que ele, aproveitando-se da doença dela, cedeu o seu prato de comida a certo estudante que estava com fome. Não aceitava um kreuzer, moeda, dos seus alunos e recusava vender seus escritos, deixando todo o lucro para os tipógrafos. Nas suas meditações sobre as Escrituras, muitas vezes se esquecia das refeições. Ao escrever o comentário sobre o Salmo 23, passou 3 dias no quarto comendo semente, pão e sal. Quando a esposa chamou um serralheiro e quebraram a fechadura, acharam-no escrevendo, mergulhado em pensamentos e esquecido de tudo em redor. É difícil concebermos a magnitude das coisas que devemos atualmente a Martinho Lutero. O grande passo que deu para que o povo ficasse livre para servir a Deus como ele mesmo ensina está além da nossa compreensão. Era grande músico e escreveu alguns dos hinos mais espirituais cantados atualmente. Compilou o primeiro inário e inaugurou o costume de todos os participantes do culto cantarem juntos. Insistiu em que não somente o do sexo masculino, mas também os do feminino fossem instruídos, tornando-se assim o pai das escolas públicas. Antes dele, o sermão nos cultos era de pouca importância, mas Lutero fez do sermão a parte principal do culto. Ele mesmo serviu de exemplo para acentuar o costume. Era pregador de grande porte, considerava-se como sendo nada, mas a mensagem saía-lhe do íntimo do coração, e o povo sentia a presença de Deus. Em Zwinglau, pregou no auditório com 25.000 pessoas na praça pública. Calcula-se que tenha escrito 180 volumes na língua materna e quase um número igual em latim. Apesar de sofrer várias doenças, sempre se esforçava dizendo: se eu morrer na cama, será uma vergonha para o Papa. Os homens geralmente querem atribuir o grande êxito de Lutero à sua extraordinária inteligência e aos seus destacados dons.
O fato é que Lutero também tinha o costume de orar horas a fio. Dizia que se não passasse 2 horas de manhã orando, receava que Satanás ganhasse a vitória sobre ele durante o dia. Certo biógrafo seu escreveu: "O tempo que ele passa em oração produz o tempo para tudo o que faz. O tempo que passa com a palavra vivificante enche-lhe o coração até transbordar em sermões, correspondência e ensinamentos." Sua esposa contou que as orações de Lutero eram às vezes como os pedidos insistentes de seu filhinho Raschen, confiando na bondade de seu pai. Outras vezes eram como a luta de um gigante na angústia do combate. Solé, autor da História da Igreja Cristã, volume 3, na página 406 atesta: Martinho Lutero profetizava, evangelizava, falava línguas e interpretava, revestido de todos os dons do Espírito. Com 62 anos de vida, pregou seu último sermão sobre a seguinte passagem: "Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos." No mesmo dia que escreveu para sua querida Catarina: "Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Amém." Essas palavras constam da última carta que escreveu. Vivia sempre esperando que o Papa conseguisse executar sua repetida ameaça de queimá-lo vivo. Contudo, não era essa a vontade de Deus. Cristo o chamou enquanto sofria um ataque do coração, em Eisleben, cidade onde nascera. São estas as últimas palavras de Lutero: "Vou render o espírito." Então louvou a Deus em alta voz: "Ó meu Pai Celeste, meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem creio e a quem preguei e confessei, amei e louvei. Ó meu querido Senhor Jesus Cristo, encomendo-te a minha pobre alma. Ó meu Pai Celeste, em breve tenho de deixar este corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém pode arrebatar-me das tuas mãos." Então, depois de recitar João 3,16 3 vezes, repetiu as palavras: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pois tu me resgataste, Deus fiel." Assim fechou os olhos e adormeceu. Um imenso cortejo de crentes que o amava ardentemente, com 50 cavaleiros à frente, saiu de Eisleben para Wittenberg. Passando pela porta da cidade onde o reformador queimara a bula de excomunhão, entrou pelas portas da igreja onde há 29 anos afixara suas 95 teses. No culto fúnebre, Pugnarren, o pastor de Melanchthon, inseparável companheiro de Lutero, discursaram. Depois abriram a sepultura preparada ao lado do púlpito e ali depositaram o corpo. 14 anos depois, o corpo de Melanchthon achou descanso do outro lado do púlpito. Em redor dos dois jazem os restos mortais de mais de 90 mestres da universidade. As portas da igreja do castelo, destruídas pelo fogo do bombardeio de Wittenberg em 1760, foram substituídas por portas de bronze em 1812, nas quais estão gravadas as 95 teses. Contudo, este homem que perseverou em oração deixou gravadas no metal, que parece mais em centenas de milhões de almas imortais, a palavra de Deus, que dará o fruto para toda a eternidade. Considerados os heréticos de maior importância dentro da Igreja Católica durante a Idade Média, devem seu nome à cidade de Albi, na França. O Papa Inocêncio III lançou a Cruzada Albigense, de 1209 a 1229, que reprimiu os seus seguidores de forma brutal. Só pequenos grupos sobreviveram e, mesmo assim, logo foram perseguidos pela Inquisição até fins dos séculos XIV.